Olá a todos! Olá, boa tarde, tudo bem? Cá estamos nós de novo, segunda-feira, início de semana, 10 de março. Cá estamos nós nas nossas conversas terapêuticas, cujo tema hoje é o Dia Internacional da Mulher. Vamos falar um bocadinho de história, de generalidades do mundo, das fronteiras que existem e não existem. Porque se ainda temos a necessidade de falar sobre este dia, de continuar a falar sobre este Dia Internacional da Mulher, é porque infelizmente houve muita coisa que mudou para bem nos países chamados ocidentais, mas existem ainda, infelizmente, muitos países, muitas zonas do nosso planeta onde isso passou um pouco ao lado. São as fronteiras e os limites que nem sempre são físicos. Algumas conquistas muito importantes que cabem no Dia Internacional da Mulher não é realmente internacional, mas sim bem localizado em determinada parte do hemisfério. Em outras partes não passa nem ao lado. Por isso, sinceramente, vou confessar, para mim, este dia traz-me um pouco de tristeza também, por ainda ser necessário lutar pelos direitos das mulheres. Ele ainda é uma referência exatamente porque temos que manter viva a chama, essa chama que revolucionou a história da civilização como um todo. Mulheres que no passado não tinham direito a voto, não tinham direito à opinião, eram basicamente escravas da sociedade, mas muito pelo contrário, sem as mulheres não existe a sociedade. No outro dia, por acaso, tive a oportunidade de ouvir, não vou estar a dizer nomes porque não quero me enganar sobre quem disse isto, mas essa pessoa que eu ouvi fez-me pensar. A nossa história, a história do mundo ocidental, pode-se assim dizer, foi baseada em muitos séculos de uma cultura patriarcal contra as mulheres, no sentido em que as mulheres é que são o pecado. Foi Eva que não é... Toda a desgraça do mundo recai nas costas da mulher. Então é toda uma sociedade que está há séculos e séculos e séculos com isto enraizado, que a culpa é da mulher. E então conseguir mudar isto que está intrínseco na nossa sociedade, conseguir mudar tudo o que as mulheres já passaram, as sociedades já passaram, todos os sofrimentos, como nós costumamos dizer aqui, fica tudo marcado no nosso corpo, nos nossos genes. Conseguir mudar esse sofrimento, essas crenças que se foram criando ao longo de séculos e séculos e séculos, torna-se complicado, não é? É difícil, parece que é uma coisa que grudou e que custa limpar. Eu acho que foi colocado de uma forma assim, como antigamente se marcava o gado a ferro e fogo, isso está intrínseco na sociedade, com marcas profundas, que realmente o tempo não apagou. Por mais que tenhamos evoluído e a modernidade, a civilização está de uma forma civilizada, os restícios desta cultura continuam latente em várias situações e muito recentemente é possível ver ao longo da história toda essa fragilidade e a necessidade de voltarmos a comemorar e rememorar o Dia Internacional da Mulher, para garantir direitos que ainda não foram alcançados por muitas mulheres. Relembrar isso, porque depois no dia a dia as coisas vão se esquecendo. Relembrar que se calhar, para mim, para ti, para algumas mulheres, já
não haja assim tanta dificuldade, nem haja assim tanta diferença, mas para milhares e milhares de mulheres nem sabem o que é liberdade, nem sabem o que é conseguirem falar à vontade ou estar a fazer o que nós as duas estamos aqui a fazer, na boa da conversa, a falar tudo o que nos passa pela cabeça da forma como nós queremos. Milhares e milhares de mulheres não têm essa hipótese de estar assim, pintar, vestir como queremos, estarmos como queremos, falarmos como queremos. E então nós gostávamos de fazer assim esta homenagem a todas as mulheres. E lembrar um pouco que esta batalha, pode-se assim dizer, esta luta, não de forma violenta, mas esta luta pelos direitos das mulheres, também, como eu estava a dizer, não é uma coisa violenta, tentar evitar que também seja uma coisa violenta, porque muitas vezes o que nós vemos com muitas mulheres a lutarem, não é, a imporem as coisas, o feminismo e tudo, nada contra, ótimo, é mesmo necessário, mas o extremismo é prejudicial. Exato, da mesma forma que há a masculinidade tóxica e que não podemos generalizar para todos os homens e dizer que todos eles têm masculinidade tóxica, também não podemos ir para esse oposto. E queremos também fazer as coisas de forma tóxica, de forma violenta, com uma imposição denegrindo os outros. Porque se nós estamos a lutar pelos nossos direitos e pela igualdade, é pela igualdade, não é inferiorizar. O oposto. O oposto, não é? É o oposto disto. Não vamos fazer o mesmo que nos fizeram durante séculos e séculos, reprimir e dizer que são inferiores. Nós não somos inferiores, as mulheres não são inferiores, nem os homens são inferiores às mulheres. Nós somos todos iguais, cada um com as suas características, cada um com a sua energia, cada um com a sua essência, cada um com a capacidade de dar e receber de diferentes formas. É uma troca. E então era isso que nós gostávamos de falar um pouco, às vezes a juventude, nós notarmos que a juventude, na sua força, no seu auge, na sua vontade de mudar as coisas, vai para um extremo. Sendo muito intolerante. Extremamente intolerante, mas isso não é só relativamente da masculinidade, é referente a tudo. Estão a entrar esta sociedade, estamos aí para o radicalismo, mas o tema hoje é a mulher, e então é um pouco isso. Eu vejo muitas vezes jovens a quererem o empoderamento da mulher muito bem, a quererem ser independentes, ótimo, a lutar pelos direitos, mas a terem um comportamento, a seguirem como exemplo o patriarcado. Isto é, a imposição das regras, a imposição de que elas é que são boas, os homens, os rapazes não prestam. Quer dizer, isso entristece-me muito, porque, quer dizer, estamos muito bem a lutar pelos nossos direitos, mas a seguir os exemplos errados. Quer dizer, estamos a seguir os exemplos do que sempre combatemos. E não faz sentido. Em vez de buscarmos aquele equilíbrio, aquela igualdade, os tempos modernos estão fazendo chegar ao extremismo. E esse extremismo não é salutar. A natureza, em sua sabedoria, fez a composição. Homem e mulher, fez a composição de cromossomos. Mas mesmo os homens têm os cromossomos femininos. E mesmo as mulheres têm o cromossomo masculino. Isso quer dizer que são necessários. Não existe a sobrevivência sem um ou sem o outro.
é também o que se fala muito mais na parte da cultura oriental, da energia feminina e da energia masculina, que todos nós temos, o yin e o yang, todos nós temos um pouco dessas duas energias que são necessárias para atingirmos o nosso equilíbrio. E se há não sei quantos milhares de anos atrás, quando nós começamos a andar sobre as duas pernas e a evoluirmos para o que somos hoje, havia características que seriam muito mais típicas de a espécie do sexo masculino e do sexo feminino. Os homens teriam os que sobreviviam e os que procriavam seriam os tipicamente caçadores, com determinadas características típicas de caçadores: força, velocidade, a capacidade mais de foco, a pouca comunicação. Já repararam, os caçadores têm que estar em silêncio para não afugentar as presas, então os homens iam caçar e tinham que estar no silêncio. Então há assim umas particularidades muito engraçadas sobre isso. Portanto, o masculino, o que sobrevivia era bom caçador, tinha determinada noção espacial, a georreferência, não é? Porque andavam muito para ir caçar e depois tinham que voltar para o local onde era a casa, não é? Onde estava o resto da tribo. E depois as mulheres que ficavam, que eram as coletoras, normalmente eram as coletoras, iam à procura de frutos, de plantas. Então quais são mais? É mais a agilidade, mais o trepar a árvore para ir buscar aquela determinada planta, os detalhes, a atenção ao detalhe, a atenção à cor, porque esta poderia coisa ser venenoso. Porque a diferença entre um cor-de-rosa escuro e um vermelho podia ser entre um fruto que era venenoso ou não. Portanto, as mulheres que sobreviviam e que se reproduziam eram as que tinham mais estas características. E como ficavam na tribo, em casa, comunicavam muito umas com as outras, não era necessário silêncio. As mulheres foram criando esta capacidade de falar muito mais, de expressar-se muito mais, de mostrar muito mais o que sentem nos convívios, à roda da fogueira, a trabalharem, a cuidarem das crianças. Por isso, temos que pensar que estas características que nós ainda dizemos que são típicas de homem e típicas de mulher, seria numa altura em que havia o instinto de sobrevivência, para as tribos, para funcionar. O que hoje o mundo faz uma crítica, nessa altura eram habilidades essenciais à sobrevivência. Exatamente. Então, mas no entanto, a sociedade evoluiu. E então não são os sobreviventes, os que sobrevivem e os que procriam, não são necessariamente os melhores caçadores, os que têm mais força. As que são mais perfeccionistas e com mais jeitinho e mais habilidosas, não são. Começou a haver uma mistura e uma evolução enorme, e pessoas que misturavam um pouco dessas características, sobreviveram, procriaram. Portanto, até que ponto é que agora nós podemos dizer que aquilo é tipicamente de homem e aquilo é tipicamente de mulher? Não é? Se calhar é mais, como os orientais dizem, tem ambas as energias, feminina e masculina, e então tem determinadas características que são mais de energia feminina e tem determinadas características que são mais de energia masculina. E eu penso que se começarmos a pensar um pouco assim, somos capazes de olhar uns para os outros não como o inimigo, o masculino tóxico, o homem que é mau por si e que reprime obrigatoriamente as mulheres, como também não os homens começarem a olhar para as mulheres, é uma feminista, ela só me quer é mal, só quer pôr o pé em cima de mim, começar ela a mandar. Percebem isto? Se calhar se olharmos uns para os outros como
somos uma equipa e que é necessário o equilíbrio dessas energias e termos orgulho da energia que temos e que não somos menos nem mais por termos mais um pouco dessa energia, determinadas características. Porquê que a sociedade, se uma mulher for mais forte e decidida, parece um homem? Ou se um homem for mais sensível e mais empático, parece uma mulher, como se fosse uma coisa má, não é? Uma coisa vergonhosa. Ao longo da nossa carreira precisamos um bocado da energia masculina quando assumimos cargos de chefia. É necessário, mas você pode ter essa energia latente, essa fortaleza, mas ao mesmo tempo ser educado com os seus pares. Independente do sexo, somos uma equipa. Exato. Mas você, ao estar no cargo de chefia, precisa dessa energia masculina. É a energia masculina muitas vezes associada à ação. Exato. Não é propriamente à força de repressão, é a ação. Essa é a energia feminina, ser capaz de agir e ir para a frente. Essa questão dos detalhes, muitas vezes quando estamos numa equipa, não podemos ser tanto aquela energia feminina tão apegada aos detalhes, temos que ter uma disposição de reação, como os caçadores, mais imediata. Por outro lado, também os homens, quando estão na posição de chefia, que exerce a sua energia masculina, eles precisam ter essa energia feminina para serem gestores, porque a sociedade hoje já não admite o chefe. As pessoas dizem assim, não, chefe, quem tem chefe é índio. Nós temos gestores. Então, até a linguagem das estruturas empresariais mudou. Hoje, ninguém quer mais chefe, porque chefe é aquele que trabalha naquela tabulação. Que dá quase ordens, uma máquina. Que dá ordens, só ele é que sabe, só da forma como ele sabe e mais nada. E rege-se sobre determinadas regras muito rígidas. Agora, a sociedade quer um líder. O líder, o que é capaz de ter o carisma das pessoas, o seguirem, mas dá o exemplo, é empático, percebe, também está atento aos detalhes, portanto, no fundo, uma conjugação das duas energias. E isso não é mau. Não. Os grandes líderes têm o equilíbrio dessas energias. No momento e na dosagem certa, isso é benéfico, tanto para si, que consegue encontrar um equilíbrio emocional necessário para os tempos modernos, um tempo de informação, assim, num piscar de olhos, as informações chegam, as informações partem, a tecnologia que diminui as distâncias. Então, é necessário o equilíbrio emocional. E uma forma de buscarmos o nosso equilíbrio é equilibrarmos as nossas energias, tanto os homens quanto as mulheres. E, por vezes, eu tenho a sensação de que se está a criar uma certa vergonha de se ter essa parte feminina. Parece que as mulheres estão a começar a olhar e a dizer, não, isso, nós temos é que ser fortes, temos é que ser independentes, como se a parte feminina do aconchego, do vínculo, da empatia, da proteção, amparo, aconchego, fosse uma coisa má. E assim, pensem sinceramente, haveria assim tantas guerras se fossem as mulheres a liderar? Não acham que a mulher é capaz, a energia feminina, vamos pôr assim para não ferir suscetibilidades de ninguém, a energia feminina não tem mais tendência para a proteção, para o diálogo? Não vamos começar assim a achar as mulheres também competem umas com as outras. Esta competição que existe entre as mulheres foi de uma sociedade que durante séculos e séculos criou a crença de que a mulher não presta. Então a própria mulher tem essa crença que a mulher não presta e então ataca a outra. E entre atacar um homem ou atacar uma mulher, ataca uma mulher, que é sempre culpa da mulher.
Infelizmente é E verdade. infelizmente, porque são Esse é o as raciocínio. crenças. E então o que é que acontece sempre quando há uma sociedade muito reprimida nesse sentido? Quando se chega a outro ponto, quando se tem a liberdade, então vamos lutar pelos nossos direitos, vamos para o outro extremo. Então o que é que está a acontecer? As mulheres que já não são assim, são muito pela defesa da mulher, estão a atacar os homens. Há uns, pronto, sinceramente, Não pronto, vamos não entrar na seara dos feminicídios, da violência doméstica, Claro que não é esse o foco. Hoje nós estamos apenas uma conversa sobre o Dia Internacional da Mulher. Uhum. E o que vem ocorrendo ao longo da história com nós, mulheres. Nossas mães, nossas avós, nossas tias, nossas filhas, nossas netas. O mundo de hoje e a mulher. E tentar perceber um pouco e fazer mexer aqui assim um pouco os pensamentos, não é? Sobre o que é isto? Será que o porquê que as mulheres muitas vezes tratam-se umas às outras? Ou porquê que nós chegamos a este ponto? O porquê que estamos a chegar ao outro extremo, não é? O radicalismo exacerbado. Portanto, só para pensar, tirar assim para o ar, já que tivemos há 2 dias, o Dia Internacional da Mulher, fazer-nos pensar um pouco sobre essa nossa essência feminina, essa nossa energia feminina, e pensar um pouco em termos de orgulho nela, mas compreender que é necessário equilíbrio e que não há problema nenhum. Eu tenho orgulho da minha essência feminina, da minha energia feminina, mas eu admito que tenho coisas masculinas, de energia masculina, e que não há problema nenhum nisso. Muitas vezes na criação dos filhos precisamos ter aquele pulso mais firme, com uma energia masculina mais assoberbada. Às vezes o nosso parceiro também está passando por um momento difícil, uma fragilidade, uma perda na família, seja às vezes materna ou paterna, e naquele momento ele se torna um ser frágil, por mais másculo que seja, que tenha aquela... ele também tem direito a ter sentimentos e a sofrer. E nesse momento nós, as mulheres, temos que elevar um bocado mais a nossa energia masculina para tomar as decisões necessárias, para conduzir a família. E isso não é errado, porque devemos ter o equilíbrio. E devemos entender que o homem também tem sua fragilidade e devemos acolhê-lo. E não é estar a dizer que a obrigação do homem, quando está bem e não está desequilibrado, é tomar as decisões da família. Não é nada disso. Não. É a energia masculina, mais uma vez, não tem a ver com o homem, com o companheiro, é a energia masculina da ação, da decisão, da ação, é isso. Há momentos da nossa vida que nós temos que pôr mais a nossa energia masculina a vir mais acima para conseguirmos superar determinadas coisas, como há outras alturas da nossa vida que é necessária a nossa energia feminina para conter, para proteger, para abraçar, para dar o apoio, para vingar no sentido de proliferar. A energia feminina é vida, a energia feminina é a criação, é a vitalidade. Outra curiosidade, a cor cor-de-rosa para menina e azul para menino, acho que é só para aí dos anos 50. Porque durante séculos e séculos a cor azul é que era associada ao feminino, azul, água de vida, que é o que traz vida. E a cor rosa, que não era bem rosa, é vermelho, era associada ao homem, à energia masculina, por causa do sangue, da luta. Já viram a curiosidade que era exatamente ao contrário? Só para aí nos anos 50 é que se ficou estipulado que o cor-de-rosa era para menina e o azul era para menino. Mas durante séculos e séculos e milhares de anos, o azul e o verde é associado à vida, portanto, à energia feminina, e o vermelho era associado à energia masculina, da força, da luta. E isso é o que chamamos de desenvolvimento da sociedade e evolução. Com a evolução, os paradigmas mudam.
Por isso devemos ter muito cuidado com aquilo que temos como absoluto, porque nada é absoluto. Assim como o azul não é masculino e o rosa não era feminino. Tudo faz parte de uma história, de uma evolução, de uma maneira diferente de ver e encarar a vida. E dessa forma devemos buscar todos os dias um equilíbrio, porque qualquer tipo de extremismo sempre será prejudicial a nós mesmos, aos nossos e, quiçá, à sociedade em que vivemos e ao mundo onde estamos inseridos. Mais uma vez, prestamos aqui homenagem a todas as mulheres de todo o mundo que infelizmente ainda não conseguem ter a igualdade e os direitos que merecem. E ficamos por aqui hoje. Concluímos a nossa homenagem, a nossa conversa terapêutica, pedindo que vocês façam essa parada, façam essa reflexão das coisas que acontecem ao seu entorno. Será que você está tendo uma vida equilibrada entre as energias masculina e feminina? Você consegue identificar em você momentos de energia masculina e momentos de energia feminina mais elevados ou menos elevados? Fica aqui a pergunta. Reflexão até à próxima segunda-feira, onde teremos novas conversas terapêuticas. Uma excelente semana a todos vocês e na próxima semana estaremos cá. Beijinhos, queridos. Tchau! Tchau!